Agora, deixa eu falar de uma coisa. Você conhece o amido resistente? Você não, Lucas? Não? Pipoca? Também não. Não sabe o que é. Não sabe. Mas olha, se você sabe para o que é, então entra em contato aqui com a gente, manda mensagem aqui. Aliás, daqui a pouquinho eu vou olhar todos os WhatsApps que vocês estão mandando também aqui no Facebook, suas mensagens, para a gente aí conversar via nossa rede aqui social, tá bom? E para quem sabe o que é, ok, mas quem não sabe, a gente vai ver agora para que serve, onde é que a gente encontra tudo isso. É uma revisão da Fundação Britânica de Nutrição que dá muitos motivos para a gente investir nesse amido resistente, viu? Essa instituição aí internacional. Ele é um tipo de carboidrato que se comporta como uma fibra dentro do corpo. Mas para nos dar mais detalhes disso, dessa substância, eu converso agora com o nutricionista Elose Carneiro. Seja bem-vinda, Elose, tudo bem? Obrigada, vou também dar feliz ano novo para todo mundo, maravilha. Bom ano para todos nós, né? Exatamente, começando bem nosso ano, cheio de gente aqui dando dicas boas. Isso aí. E amido resistente realmente é uma coisa muito nova. Olha que bom que a gente está falando disso, porque... É da década de 80, 90, que foi descoberto pela ciência. Olha que coisa. Então, quer dizer, tem algumas décadas sendo estudado. Exatamente, mas é algo que realmente ainda é muito novo na ciência e que as pessoas não conhecem. Mas vamos lá, o que é o amido resistente, né? Amido é um tipo de carboidrato que a gente tem nas frutas, nos vegetais, nas raízes, no arroz, no feijão. Então, o carboidrato, ele é digerido no nosso intestino delgado e se transforma em glicose, em açúcar no sangue, né? Então, a gente, quando consome qualquer fonte de carboidrato, seja ela um carboidrato melhor ou um carboidrato mais ruimzinho, tipo um açúcar, ele se transforma em açúcar no nosso sangue. E um dos tipos de carboidrato é o amido. E a ciência começou a detectar que um tipo de amido, ele não era digerido no nosso intestino delgado, e então se chamou ele de amido resistente. Ele ia lá para o intestino grosso, onde ele funcionava como uma fibra. Então, por isso o nome amido resistente, ele é resistente à digestão. Então, ele não se transforma em glicose como o restante dos amidos do nosso organismo. Quando ele vai lá para o intestino grosso, o que ele faz? Essa fermentação acontece o quê? Isso é positivo para o nosso organismo? Muito positivo. A partir dali começou a estudar, mas o que acontece? Né? Já que não vira glicose, o que acontece? Então, os estudos começaram a mostrar que esse amido, né, que ele se comporta como uma fibra, quando ele vai para o intestino grosso, ele é fermentado pelas bactérias do nosso intestino, que é a flora intestinal, é conhecido popularmente como flora intestinal. E essa fermentação, ela é muito benéfica. Por quê? Uma das coisas que a gente tem que entender, Gi, que o intestino é um dos órgãos mais importantes do nosso organismo. Ele é quem seleciona o que vai entrar, o que vai ser absorvido e o que vai ser eliminado. Então, naturalmente, a gente deveria eliminar coisas ruins, toxinas, etc. E deveria estar absorvendo nutrientes. Então, a gente precisa de uma flora intestinal muito saudável. Então, a partir do momento que esse amido resistente está ali naquele intestino grosso e essa fermentação acontece, existe uma produção de substâncias que já são reconhecidas como anticancerígenas, também no tratamento do diabetes, até porque ela funciona como uma fibra e diminui a absorção do açúcar dos alimentos em si. No tratamento de hemorroida, de verticulite. Então, essa fermentação produzindo essas substâncias, uma delas bem conhecida é o butirato. Isso é só curiosidades, né, pra gente conhecer, mas entender que é importante isso para a nossa saúde intestinal. Então, se eu não tenho um intestino saudável, eu não tenho qualidade de vida. Intestino é muito importante a gente cuidar de toda a flora intestinal. Então, esse butirato, ele melhora as células intestinais. Então, aí está a característica de ser anticancerígeno, né, uma vez que a gente também melhora o bolo fecal, como ele funciona como uma fibra. Então, ali no tratamento de constipação, de hemorroida, de diverticulite. Isso que eu queria te perguntar. Muita gente tem prisão de ventre, vive mal-humorada, a gente diz enfesado, e não é à toa esse termo, porque não consegue, né, o intestino não trabalha. O que tem que ser exatamente. Né? Então, quer dizer, esse amido resistente também vai ajudar nesse tipo de Sim, situação. ele melhora o bolo fecal e faz você eliminar. Aí está a característica anticâncer, porque você elimina toxinas e não fica retendo ali e reabsorvendo, né? Então, a gente tem uma melhora também das células intestinais, consequentemente uma melhora da absorção de nutrientes,
Então, isso é muito importante. Também, os estudos têm relatado no tratamento de hipercolesterolemia, então, colesterol aumentado, de triglicerídeos aumentados. Por quê? Como funciona como fibra, diminui a absorção tanto de glicose, que está associado ao colesterol alto e triglicerídeo alto, quanto de gorduras também na dieta. Então, é muito interessante a gente incluir não só as fibras, mas conhecer os amidos resistentes. Hoje, a indústria ela tem acrescido ou melhorado a qualidade de alguns alimentos industrializados, colocando amido resistente dentro e podendo chamar esse alimento de alimento funcional. Porque esse amido resistente, ele é conhecido como um pré-biótico. O que é o pré-biótico? É o alimento dos probióticos, que são as bactérias naturais do nosso intestino, que elas devem existir e elas devem estar muito saudáveis. Inclusive, eu vi que ele estimula a proliferação da bactéria chamada Acidófilos. Dentre todas elas, o Acidófilos é bem identificado, que é uma bactéria que melhora o pH do intestino e também está relacionado a tratamento de obesidade, diabetes, câncer. Então, a gente tem que entender, isso é muito importante, que a saúde intestinal, ela deve ser avaliada, organizada e deve existir. A forma que a gente prepara esse alimento, você falou que alguns produtos já vêm, né, com acrescentado algo que tem o amido resistente. A indústria está colocando isso. Mas a forma que eu preparo o alimento, de repente eu escolho aí a fruta como de uma forma errada, isso pode também interferir e eu acabar com esse benefício do amido? De alguma forma sim, mas os estudos ainda precisam concluir melhor esse relato, né? Por exemplo, o feijão, o arroz e a batata crus, eles têm mais amido resistente. Na hora que você cozinha, coloca em água e cozinha, a gente perde o amido resistente. Alguns estudos têm mostrado que quando você congela ou resfria o alimento, ele aumenta... Depois de cozinhar, então resfria de novo. Ou congela. Ou congela. Ele aumenta de novo esse amido resistente. Mas os estudos ainda não conseguem avaliar se a ação é a mesma do alimento cru. Então, na verdade, arroz e batata crua a gente não consome, Um dos alimentos mais conhecidos como grande fonte de amido resistente é a banana verde. Pois é. Então vamos fazer o seguinte, eu aposto que tá todo mundo, onde é que eu encontro esse amido resistente? Agora é a hora. Elose, onde é que a gente encontra esse amido resistente, assim, uma quantidade suficiente para suprir e fazer bem a nossa saúde? Certo. A questão de congelar, às vezes, não é prático, Se congelar, ali tem estudos que falam em 10 dias de congelamento, E ainda não se sabe avaliar se volta todo esse benefício, Claro, tem fibra ali. Mas a banana verde é aquela que você colhe no pé, verdinha mesmo, não é aquela que a gente pega no supermercado que tá verde e que já no outro dia tá amarela. É aquela do pé verde, tipo abacate. E é aquela que trava. Amarra a boca. Amarra a boca. Só que a gente tem, hoje, a gente conhece muito a biomassa de banana verde, que é onde você faz um cozimento dessa banana verde com casca por 20 minutos na panela de pressão, bate com um pouquinho de água e congela. Certo. Então depois você pode usar nas preparações como no biscoitinho que a gente viu. Você coloca ali no biscoito, você acrescenta esse benefício numa das preparações. Pode colocar no arroz, no feijão. E se usa muito a farinha de banana verde. Foi isso que eu vi, achei bem Exatamente. Interessante. Que você pode comprar nessas casas de produtos naturais. E tem uma sugestão de fazer em casa, Por favor. Comprar a banana verde, cortar ela em rodelinhas, assar e sem depois... a casca? Não, sem a casca. Sem a casca. Isso. Assa por quanto tempo? Até ela ficar bem... Para desidratar. Vamos lá, uns 30, 35 minutos vai depender do forno. Para desidratar e aí você tritura e ela vira uma farinha. Não é um processo tão fácil de fazer em casa, mas com isso você mantém o amido resistente, Porque não passou por cozimento. Então mantém. É uma ideia, Mas também você pode comprar isso pronto, que é super prático e pode acrescentar na alimentação. E aí o quê? Uma colher por dia dessa farinha? Uma colher de chá, 2 colheres de chá. Então, eu tenho, assim, casos de pessoas que são acamadas, que começaram a utilizar e tem constipação crônica, Porque a pessoa não se movimenta, principalmente idosos, começaram a utilizar a biomassa numa vitamina, batendo no suco, no feijão, no arroz, na sopa, e acabaram melhorando o trânsito intestinal. Então, isso é bem importante. E se você quiser, a gente pode ensinar um dia aqui também. Com certeza. Vamos combinar que a gente vai fazer muita coisa boa aqui para a receita do nosso ano inteiro, a gente se manter saudável.
saudável. Exatamente. Eloso, obrigada por estar aqui, ó. A Adriana Scottini mandando um abraço aí, um querida, carinho, tá beijo, bom? Adri.